PJ, você não vai sentar comigo aqui? Gastou tudo na primeira reunião? Não, né? Começo? Gente, eu brinquei aqui. Brinquei não, era sério. Eu queria muito conversar sobre esse assunto que Deus tem colocado no meu coração com o Paulo Júnior. Não tinha coincidido, isso não tinha dado certo ainda. E agora a gente tem a chance de bater um papo aqui. Eu queria te convidar para você abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8, deixa aí aberto, ou se o Dani quiser deixar aqui na tela. 1 Coríntios, capítulo 8. Antes do Cláudio começar a leitura, é bom você saber que a diferença aqui talvez seja só essa. Uma é sem gás, a outra é com gás, tá bom? Mas é água, tá bom? A título de introdução aqui, antes da gente começar, tem uma parábola de Jesus que a gente fala pouco sobre ela. Tem as parábolas de Jesus que a gente conversa mais, né, e as que a gente conversa menos. Num determinado momento, quando Jesus entra em Jerusalém, pode deixar seu texto aberto aí, não esqueci não, ou então aqui na tela também pode deixar. Tem um determinado momento em que Jesus entra em Jerusalém daquele jeito que a gente costumou chamar de entrada triunfal, né? Entra nas costas de um jumentinho e todo mundo se organiza para receber Jesus, e fica aquela dúvida: quem que é esse? É o profeta que vem da Galileia, o profeta que chegou aí. E é uma movimentação muito grande em Jerusalém num dia de festa. Jerusalém estava num momento de festa. Quando Jesus entra, acontecem muitas coisas, mas entre elas, aquele episódio da figueira que seca, aquele episódio da mesa dos cambistas que é movimentada, né, que é retirada, que é virada. Só talvez você não saiba, as pessoas vinham de lugares muito distantes para Jerusalém nos dias das suas principais festas. Nesse caso especificamente, nós estamos falando da festa da Páscoa. Então as pessoas vinham e muitas delas gostariam de oferecer algum sacrifício, alguma oferta. E ao chegar em Jerusalém, a pessoa evidentemente não trazia essa oferta lá do Egito, da Mesopotâmia. Tinha uma comunidade muito grande de judeus no Egito nesse momento. E quando eles saíam, evidentemente não ia levar um carneiro, por exemplo, para ela. Então levava o dinheiro. Só que na hora que chegava lá, para adquirir um animal para ser sacrificado, tinha que utilizar o dinheiro do templo. Não podia usar o dinheiro que tinha ali, o dinheiro romano, né? Não podia usar um denário. Aí tinha os cambistas ali que faziam a troca do dinheiro, faziam o câmbio do dinheiro, assim como a gente faz de real para dólar, né? Para euro. Naquele momento tinha o câmbio para pegar a moeda romana e transformar em moeda do templo. E aquilo era um absurdo, era mais uma forma de exploração das pessoas que estavam ali, né? E quando Jesus chega e derruba essa mesa de câmbio ali, os líderes, tanto institucionais quanto religiosos, se aproximam de Jesus e perguntam: você está fazendo isso com que autoridade? Com que autoridade você faz essas coisas? Como é que você vai chegando aí do jeito que você está chegando e tal? E aí Jesus diz assim: tá bom, eu respondo a vocês, mas primeiro vocês me digam o seguinte: o batismo de João é do céu ou é da terra? Pergunta muito boa. O batismo de João é do céu ou é da terra? Aí ele se reúne num grupinho assim: nossa, se a gente falar isso, ele vai falar isso, se a gente falar aquilo, ele vai falar. Não, então vamos responder para ele que a gente não sabe. Não, nós não sabemos. Vocês não sabem? Então tá bom, então eu também não falo nada. Mas vou contar uma parábola. A parábola é a seguinte: um homem tinha 2 filhos. Falou para o primeiro: vai trabalhar na vinha. O pai falando para o filho: vai trabalhar na vinha. Aí o filho falou: não vou não. Mas depois foi. E um segundo filho: vai trabalhar na vinha. Vou sim. Mas não foi. Aí ele pergunta: qual dos dois fez a vontade do pai? Muito óbvio, né? Pergunta óbvia. Não tinha, essa não tinha jeito deles falar assim, se é do céu ou da terra, né? O primeiro, né? Aquele que fez. Ele: pois é, né? Os publicanos e os pecadores, as prostitutas e os publicanos estão entrando no reino dos céus antes de vocês. Os publicanos eram as pessoas que trabalhavam a favor do Império Romano, cuidando da parte tributária.
cuidando dos impostos, né? Seria o nosso funcionário público hoje da Receita Federal. Era o caso de Mateus, Levi, né, que sabia fazer contas. Isso não era muito comum no primeiro século. Saber ler e fazer contas era uma habilidade para poucos. Levi, Mateus, né, o escritor do Evangelho, era um desses. Mas o fato é o seguinte, esse é o ponto que eu queria começar a nossa conversa. Quando Jesus fala a respeito dos dois irmãos, quem são os dois irmãos no exemplo que ele deu, no contexto ali? Quem é que estava envolvido naquela história? Estavam lá publicanos, pecadores, os líderes religiosos de uma forma geral, tanto os institucionais, como era o caso dos saduceus, quanto aqueles que tinham o poder da lei, que era o caso dos mestres da lei, dos escribas e dos fariseus. No final das contas, do que é que Jesus chamou todos eles? Do que Jesus chamou todos eles nessa parábola? Irmãos. Aí você decide qual dos irmãos você é. Se é o que fez a vontade ou não fez. Se é o que falou que ia fazer e não fez, ou você é do que falou que não iria fazer e fez. Então, se você fez a vontade do Pai ou não, é uma conversa para daqui a pouco. Agora, a primeira parte da conversa é a seguinte: publicanos, fariseus, prostitutas, saduceus, são todos irmãos. Perceberam? O que está embutido aí? É sobre isso que eu queria conversar com vocês. Então, eu vou pegar o texto lá de 1 Coríntios, dentro de uma realidade que... Só para melhorar a cena, enquanto o Cláudio vai achar o texto aqui, hoje eu estava conversando com uma irmã hoje de manhã, e o dilema dela é porque ela está administrando a relação com duas mães. Uma que abandonou e a outra que adotou. E como é que agora ela vai fazer a conciliação dessas duas mães? Porque ela mesma não sabe como é que ela vai resolver isso, porque está sendo um dilema para ela. Eu falei, seguinte, só tem um jeito de você agora ser um instrumento de Deus na reconciliação dessas duas mães. É não tentar ser a terceira mãe nessa história. E só tem um jeito de você não ser a terceira mãe nessa história. É você ser irmã das duas. Então talvez eu não estou conseguindo ajudar minha esposa porque eu estou achando que ela é minha esposa, antes de ser minha irmã. E às vezes eu não estou conseguindo ajudar meu marido porque eu não estou vendo ele como meu, mas como o marido que eu tenho direito. Então se a gente tirasse todo mundo da sua obrigação e entendesse todo mundo na sua relação, talvez ficava mais fácil da gente ajudar uns aos outros. Aí eu consigo ajudar a minha irmã a ser esposa, e consigo ajudar o meu irmão a ser marido, e consigo ajudar o meu pai a ser irmão. Amém, irmãos? Porque nós criamos uma estrutura hierárquica de obrigações e não uma relação orgânica de responsabilidades. Então eu sou um irmão na responsabilidade de marido, eu sou uma irmã na responsabilidade de mãe, mas eu não sou uma coisa antes da outra. Eu não sou uma mãe para ser irmã, eu sou uma irmã que pode ser mãe. Amém? Só porque é sobre isso que a gente vai... É isso mesmo? É exatamente. Só para ajudar a cena, porque como foi um exemplo muito recente, eu vi a última coisa que está faltando numa relação de duas mães que não se entendem, porque uma assumiu o direito de adotar a revelia e a outra aparentemente abdicou da responsabilidade de ser mãe porque abandonou. Agora nós temos uma terceira, que é a filha, tentando ser mãe das outras duas, e não vai funcionar. Porque a última coisa que está precisando é de uma terceira mãe aí para dizer qual das duas mães está certa. Amém, irmãos? Amém. É isso mesmo. Às vezes a gente acha, inclusive ao ler Cantares, né, que é a relação entre um homem e uma mulher, numa profundidade simbólica muito grande, mas se o símbolo é profundo, a realidade também é. É bom que a gente entenda isso, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Quando a gente vê a igreja na sua relação com Cristo sendo simbolizada na relação entre um homem e uma mulher, serve na ida e serve na volta. Então a relação entre Cristo e a igreja é uma relação profunda, assim como é profunda a relação entre um homem e uma mulher. E aí quando a gente vê Cantares e vê tanto a mulher
quanto homem, chamando de minha irmã e chamando de meu irmão, dentro da nossa cultura, isso significa eliminar todos os aspectos físicos e sexuais da história. Ao contrário, é a percepção com mais profundidade ainda, né? E tem que tomar cuidado com isso, porque se eu não entender isso na sua profundidade, com qualquer tipo de mulher eu vou ter uma relação incestuosa, porque eu vou estar obrigando uma irmã a ser minha esposa. Aí vai virar um incesto. Por isso que a Bíblia dizia que tinha homens lá que se deitavam com a mãe, porque aí eu estou obrigando a minha irmã a ser minha mãe. Aí eu estou me deitando com ela e obrigando ela a ser minha mãe. E eu não estou como irmão ensinando ela a ser mãe. Isso é muito complexo na nossa cabeça, que eu falo, meu Deus, mas a minha mulher é minha irmã? Ela é sua irmã, por isso agora na minha relação eu posso ajudá-la a ser esposa. Isso quer dizer que ela vai ser esposa de qualquer um, inclusive caso eu falte. Então eu vou deixar uma boa viúva para qualquer outro marido que vier depois de mim. Não ouvi nenhum amém? Amém, amado? Porque... Nem o meu. Amém? Eu estou trabalhando para deixar uma boa viúva. Uma viúva que não seja difícil tomar conta. Amém? Uma viúva que não seja um pacote pesado. Então o meu desafio é amansar a viúva. Amém? Para ficar mais fácil. Não, mas é verdade. Assim como o papel da Lana é deixar um marido melhor para a mulher que possivelmente pode vir depois dela. Aí tá vendo? Não, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O evangelho é para cuidar de órfãos e viúvas. Então havia um pacto. Amados, isso é muito sério. Isso é muito sério que nós estamos conversando aqui hoje. É muito sério que nós estamos conversando aqui hoje, porque Deus colocou orientações na sociedade que não eram regras, não eram leis, eram princípios. Eram princípios. E aí quando você toma isso com uma regra, você fica assustado, fala, negativo, eu tenho direito. Não, ninguém aqui tem direito. A lei não era para garantir um direito. A lei era para garantir um mínimo de consciência social, que depois facilitava a vida de todo mundo. O que dizia lá na lei? Presta atenção, quando uma mulher ficava viúva, ela não precisava ficar preocupada, porque o irmão do marido dela ia assumir a responsabilidade. Então a última coisa que a mulher preocupava era em ficar o quê? Viúva, porque o marido dela garantiu o quê? Alguém para tomar conta dela, então ela ficava tranquila, em paz. Isso é tão... Presta atenção, amados. Nós estamos falando uma coisa aqui, nós vamos entrar num assunto aqui muito grave. O que Deus colocou no Cláudio aqui no coração dele para a gente conversar é grave. A Tamar ficou viúva e nenhum dos irmãos dela quis assumir a responsabilidade. Os irmãos do marido. Nenhum cunhado quis assumir a responsabilidade de libertar a Tamar da viuvez. Isso não era transar com ela, mas era garantir para ela um ambiente seguro. Ninguém fazia isso. Ela se vestiu de prostituta sacerdotal. Havia naquela época, dorme com esse barulho, a sociedade se corrompeu. Presta atenção. Preste atenção. Quando a gente não ouve o evangelho, a gente cria, a partir do evangelho, normativas que fazem sentido para a gente. A partir de uma orientação, o povo usou da regra para criar uma figura social chamada prostituta sacerdotal. Então, quando o marido não estava bem com a mulher dele lá, ele estava insatisfeito, ele ia transar com uma figura, uma espécie de gente religiosa que dava para ele o prazer e ele pagava para ter sossego. E isso era socialmente aceitável. A religião, a igreja entrou nesse lugar.
A igreja ocupou o lugar da prostituta legítima. O que o meu casamento me oferece, a igreja oferece, aí eu pago alguém para cantar a música que eu gosto, pregar a mensagem que eu gosto e me oferecer a liturgia que me esgota. Eu tenho o meu êxtase. Para não usar outra coisa. Eu vou lá e esvazio da minha atenção, volto para a vida. Isso era legitimado. O que a Tamar faz? Ela vai lá nesse lugar para ficar grávida do sogro dela. E aí quando ele vem para matar ela, chamando ela de quê? De prostituta. O que ela falou para ele? Sou mesmo. Aquela lá da sua religião, eu sou sua prostituta religiosa. Eu sou o culto que você engravidou. Por quê? Porque as pessoas não estavam ajudando os irmãos. O Jacó esqueceu que Tamar, antes de tudo, era o que dele? Minha irmã. Parte da minha família. Quem trabalha na sua empresa? É seu irmão? Ou é sua prostituta sacerdotal? É isso, amados. Simples assim, é uma conta que eu estou pagando para ser feliz, ou é uma relação que eu estou estabelecendo para cumprir um propósito? Assunto difícil hoje. Amém, meu irmão? É isso. Agora, pode ser? Aí, ó. Nossa, é a pose do cara. Ah, não, Murilo, tem dó. Nem. Ô, Boca, tá ouvindo aí? Tá ouvindo? Ô, Murilo, menos, vai. Você entrou numa pose aqui que o povo aqui não aguentou. Você viu a pose que o Murilo entrou? Parecendo revista Caras. Ó, vocês estão mudos aí. Tira o microfone de vocês do mudo. Estamos ouvindo bem aqui. E nós também, então pode falar. É a vez de vocês falarem. Fala aqui, Luca, vem cá. Aí, quando o Boga não sabe falar, me põe aí, pá. Brincadeira, estamos aqui passando um tempo muito bom. Trouxemos um clima de Goiânia, um calor que vocês não têm noção. Hoje no culto lá em Hereford, ele não tem costume de estar ar-condicionado em nenhum lugar aqui, né? Rapaz, o Espírito Santo desceu, o fogo desceu aqui, o suor não descansou, não. Temos um tempo muito precioso, a gente está conhecendo vários empreendimentos aqui da cidade, trazendo uma nova perspectiva de cultura a partir dos negócios, da igreja, da maneira com que esse povo realmente leva a vida. Então, Deus tem surpreendido a gente também com muitos encontros de reconciliação, de realmente tratamento dos corações que estavam feridos aqui pela falta desse calor brasileiro. Então, nós estamos entregando tudo que a gente tem aqui nesse cenário maravilhoso. Graças a Deus. E uma proposta, né, Lucas, de cooperação. Sim. De cooperação, sim, de operar junto, de um cooperar com o outro, numa perspectiva não religiosa. Libertar dessa ideia de um avivamento de devoção, mas um avivamento de responsabilidade, assumir a responsabilidade. Ô, Luca, aproveita que você está aí na tela, junto com seus amigos aí de idade, faz um apelo para a igreja aqui, vocês estão preparados para receber 30 jovens britânicos para passar aqui 15 dias. Deixa eu falar para vocês, gente. Receber um brasileiro é igual a receber 3 britânicos. O cara come pouco, é educado e toma só um banho por semana. Ou seja, o equivalente a 30 brasileiros aí dá para receber 90 britânicos. Fácil.
Os caras dormem em pé, não é não, Luca? Os caras dormem em pé. Não precisa nem deitar para dormir. Dorme sentado. Em pé. E a gente está falando do centro de Hereford, depois que a gente passou por esse curso da Marcha Noel, nós estamos juntos com eles aqui. Agora estamos no centro de Hereford, estamos fazendo isso para todos aqui. Lucas e Boca. A região de Hereford seria comparável a que região agrícola do Brasil? Goiás. Então, Hereford é mais ou menos a mentalidade e a cultura agrícola produtiva de Goiás. Então, valeria um intercâmbio entre os jovens de Hereford e os jovens aqui de Goiânia nessa coisa de agricultura sustentável. Não, na área de produção de carne, grãos e inclusive de associar a agricultura ao turismo. Perfeito. Nós estivemos, até a nossa viagem aqui, ela tem essa pegada cultural, né? Empreendedora, social, institucional, nós estamos nessa pegada empreendedora, a gente está visitando vários empresários, a gente tem a coisa para fazer mais premiado do que então, nós temos a oportunidade de estar 2 dias aprendendo um pouco do de fazendeiros, como eles conseguiram tornar essa fazenda mais premiada da Europa. E a resposta deles foi que a fazendeira, a fazendeira que teve mais gente com pela história, ela pegou os pagos aos 16 anos. E ela conseguiu se tornar a mais premiada do Reino Unido porque ela foi responsável. Ela assumiu aos 16 anos o negócio da família e com a sabedoria que Deus estava entregando para ela. Vocês ouviram isso aí, amados? Uma mulher que aos 16 anos assumiu um negócio e hoje ela é a fazenda mais premiada do estado do Reino Unido e a segunda mais reconhecida na Europa. Bem, por conta do empreendedorismo e como ela conseguiu transformar o negócio dela num negócio sustentável, porque ela agregou vários valores ao negócio dela, não é isso? E assim, porque foi muito precioso esse encontro aos olhos de quem realmente quer entender, como é que eu vou te explicar, a diversidade dos negócios dela. Imagina, aqui ela está falando de uma terra de 140 hectares, tá? A gente que é do Brasil, 140 hectares para nós é o jardim de um fazendeiro grande. O jardim do fazendeiro grande tem 140 hectares. Só que se a gente for pegar a proporção de espaço do país, a Inglaterra tem o tamanho, 2 Inglaterras para dar o tamanho de Goiás. Eu tenho de 2 Inglaterras para ter o tamanho de Goiás. Então a proporção desse lugar é equivalente a uma fazenda gigantesca que a gente tem aí no nosso estado. Mas o legal é ver o seguinte, a diversidade de negócio que ela tem na própria fazenda. Então, como ela não vai ter terra em abundância para plantar e ter uma renda a partir daquilo, ela teve que fazer com que ela tivesse uma produção que tivesse mais rentabilidade numa área menor. Então ela planta maçã, ela planta pera, ela planta milho. É um mix de coisas. Ela tem também gado lá, ela tem ovelha. Ela tem uma usina de energia a partir do metano. Ela faz energia, produz energia a partir do metano e também energia solar. Então, isso traz muito para nós a mentalidade de multiplicar realmente as fontes de trabalho, as fontes de empreendimento. Né? Ela não pegou, desmatou a terra toda e tacou soja lá, igual a gente costuma fazer. Mas ela procurou, a partir daquilo ali, gerar um negócio mais rentável e que fizesse mais sentido para um volume maior de pessoas. Né, um volume maior de negócios. Foi muito legal de ver. Beleza, muito obrigado, gente. Valeu. Obrigado, gente. Benção demais. Vamos lá, então. Agora sim, tudo a ver. Vou ler com vocês aqui, 1 Coríntios capítulo 8. Diz assim: quanto à comida sacrificada aos ídolos. Nós não mudamos de assunto não, viu, gente? Aparentemente nós estamos mudando de tema. Exatamente. Quanto à comida sacrificada aos ídolos, só um parêntese assim, só para você entrar no texto junto comigo.
Dada a diferença cultural, a gente pode achar estranho, né? Essa carta é uma resposta, a carta de Paulo, é uma resposta a algumas perguntas que a igreja de Corinto fez, direta ou indiretamente. Então ele vai respondendo várias dessas perguntas ao longo dessa primeira carta que está aí. A pergunta que foi feita tem a ver com comida sacrificada aos ídolos. Vamos entender isso voltando aos dias do primeiro século, voltando aos dias do Império Romano, império de cultura grega, mas de domínio romano, como era o caso de Corinto. Corinto era uma grande cidade com muitos templos. O templo de Afrodite era um templo muito, muito grande, muito conhecido, com várias prostitutas cultuais, né, como você acabou de comentar. Então os portos chegavam e os marinheiros desciam, e ter sexo com uma prostituta não era simplesmente ter sexo, aquilo era um ato de culto a uma deusa, a deusa Afrodite. Era como se estivesse se relacionando com a própria deusa. A mesma coisa, o deus Apolo também tinha o seu templo. E havia também os prostitutos cultuais, também aos homens. Então, a estética era uma preocupação muito grande na cidade de Corinto, tanto masculina quanto feminina. E por essa razão, o homossexualismo nesse lugar era muito grande. Havia uma expressão difícil da gente entender, que era: quando as coisas estavam perdidas, é sinal que as coisas estavam corintianizadas. Interessante isso, né? Para quem torce para o Corinthians, né? É o fim, né? Não, tem nada a ver, né? Nada a ver. Mas o fato é o seguinte: quando as pessoas decidiam fazer um sacrifício, as liturgias eram muito semelhantes, inclusive as liturgias de mais de 2000 anos dos judeus. Havia sacrifícios de dois tipos, de duas formas: o público, aquele geral, e o particular. Então, se por acaso eu, Cláudio, decidi oferecer um sacrifício a Apolo, ao deus Zeus, ao imperador, que era um deus, então pegava lá um animal, entregava para o sacerdote, que dividia aquele animal em 3 partes. Veja, é muito próximo do que acontecia também no livro de Levítico. Uma parte desse animal era colocado no altar, era queimado, era entregue ao Deus. Uma parte ficava com o sacerdote, para ele cuidar da vida dele, da família dele. E a principal parte voltava para o ofertante, que fazia um banquete, ou em casa, ou lá no templo mesmo. Muito bem. Para o cristão, ele podia ou não participar desse banquete? Era a pergunta que estava sendo feita. E aí, eu posso ir para a casa de um amigo que ofereceu esse animal a um ídolo e agora me convidou para um banquete na casa dele, ou até mesmo aqui? Porque se eu não participar desse banquete na casa do meu amigo ou aqui nesse lugar, eu estou excluído da vida social e também estou excluído da vida comercial. É sério isso. Havia umas câmaras de comércio chamadas guildas, onde as pessoas se reuniam, e quem não fazia parte disso não fazia parte dos processos de negociação comercial ali do dia a dia. Essa era a pergunta que eles estavam fazendo. Mas tem uma outra pergunta, que é a seguinte: tá bom, decidi, não vou viver no mundo, não vou escutar a música do mundo, não vou fazer parte dessas coisas não. Mas tinha um detalhe mais difícil, que era o seguinte: os sacrifícios públicos. Então, grande quantidade de animais era oferecido. E evidentemente, da mesma forma, sobrava muita coisa. Esse muito que sobrava ia principalmente para os magistrados, né, para as autoridades, mas ainda continuava sobrando muita carne. E não tinha geladeira, como nós sabemos. Aquilo ia para as feiras e era vendido, normalmente. Então, comprar uma carne no açougue, no nosso dia a dia aqui, era comprar sabendo: isso aqui deve ter sido oferecido a alguma divindade. E aí, como ou não como? É a pergunta que eles estão fazendo. Veja que essa pergunta, por si só, nos nossos dias, não faz sentido. Concordam? Não tem nada a ver com a gente mais, né? Mas tem um princípio aqui. E aí nós voltamos ao assunto de onde nós conversamos, que é o seguinte: quanto à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Todos nós temos conhecimento. A igreja de Corinto tem conhecimento. Todavia, o conhecimento traz orgulho. O amor é que edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido de Deus. Portanto, olha o princípio agora, independente do tempo, da época. Portanto, em relação à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que há um só Deus. Esse princípio não muda. Então não há sacrifícios oferecidos aos deuses. Por quê? Porque não há deuses, só há um Deus. Joia. Mas Paulo vai continuar nos ensinando através do Espírito algo que também não muda, que é o seguinte: sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que não há,
E há um só Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, mesmo que alguém resolva dar nome para Deus aí, quer no céu, quer na terra, como de fato, há muitos deuses, entre aspas, né? Há muitos senhores. Aí guarda isso daqui. Para nós, porém. Eu queria ficar só nisso. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai. Então volta comigo. Quando Jesus coloca aquela parábola e ele chama prostitutas, publicanos, mestres da lei, religiosos, todos eles de quê? De irmãos. Ele não está fazendo separação. Até porque só há um Deus, o Pai. É isso que o texto está dizendo. Só que a nossa tendência ao nos perceber como filho é de não perceber o outro como irmão. Nós temos uma dificuldade muito grande de achar que o outro não é meu irmão. Eu vou ser mais rápido aqui, e quem quiser saber em mais detalhes, olha a primeira reunião lá. Sempre me marcou, o meu olhar para o Antigo Testamento sempre foi marcado por uma coisa que é o cuidado de Deus com os outros povos. Quais outros povos? Os que não são judeus. Porque nós lemos o Antigo Testamento como se os judeus fossem especiais, e eles não são. Deus deixa muito claro, do início ao fim, de Gênesis a Malaquias, que o judeu não é um favorito, o judeu é um eleito. Eu vou repetir. O judeu não é um gostosinho de Deus, o favorito de Deus. Nunca foi. Ele é eleito para iluminar todos os outros povos. O judeu é luz para as outras nações. Nunca foi diferente disso. E aí essa é a associação com a igreja de Cristo invisível. Nós não somos especiais, nós não somos favoritos de Deus, nós somos luz para todos os lugares. Onde nós chegamos, a luz chega, para que as pessoas se percebam como elas de fato são. E como é que as pessoas são? Nossos irmãos. Por quê? Porque só há um Deus, o Pai. Amém? Aí olha o Antigo Testamento. Vou voltar com vocês. Muito rápido. Não tem jeito, eu não consigo olhar para os egípcios e não ver um cuidado de Deus com os egípcios. Vou dar um exemplo. Poderia dar vários, mas vou dar um exemplo. Vocês devem se lembrar daquela história em que José vai ser levado para o Egito. Lembram disso? Claro que lembro. Todo mundo lembra, né? Quando José é levado para o Egito, ele chega e da prisão ele é convocado para interpretar um sonho do faraó. Lembram do sonho? Muito conhecido. 7 vacas magras, 7 espigas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas gordas. O detalhe é que as vacas magras comem as gordas, as espigas magras comem as espigas gordas. Lembram disso? Muito bem. Aí Deus usa, guarda isso, Deus usa José para falar com quem? Com o faraó. Quem é que recebeu o sonho? Foi José? Quem é José? O intérprete. José chega e lança luz no sonho. Mas Deus estava falando com quem? Com o faraó. E detalhe, lá no final da vida de José, o último capítulo de Gênesis, quando os irmãos de José estão muito preocupados, porque José tinha sido vendido pelos irmãos, os irmãos estão muito preocupados porque o papai morreu e agora José vai fazer o que com a gente? Porque o papai é que protegia a gente, o Jacó morreu, e agora? Aí José, muito triste, fala para os irmãos assim: vocês estão preocupados com isso? Vocês não entenderam que o mal que vocês fizeram a mim, Deus transformou em bem. E aí guarda essa frase: para que muitos povos fossem abençoados. Que muitos povos são esses, gente? Não havia Israel ainda não, viu? Entenderam? Então veja, Deus abençoando, porque Deus, como nós cantamos, é bom sempre, é abençoador sempre, e há só um Deus, o Pai. Quando o povo de Israel está lá no Egito, Deus diz assim para Moisés, bem depois, né, 430 anos depois, Deus diz assim: Moisés, vai lá conversar com o faraó. Diz para o faraó o seguinte: deixa Israel sair.
porque Israel é meu, lembram disso? Primeiro filho. Não falou que é filho único. Falou que é meu primeiro filho, meu primogênito. Porque Deus tem muitos filhos. Muitos. Aí a gente podia passar, como a gente passou na primeira reunião aqui, por vários povos, e a gente poderia conversar, por exemplo, a respeito do cuidado de Deus com os assírios. Você fala assim, assírio? Deus tinha muito cuidado com os assírios. O profeta Jonas deixa isso bem claro para a gente. Mas não só o profeta Jonas, naquela preocupação com Nínive, que está ali na voz do profeta, está lá Deus cuidando dos assírios. É isso. Deus cuidando dos assírios. Por quê? Porque só há um Deus, o Pai dos assírios. Os assírios, num determinado momento, ganharam o nome de navalha de Deus. Só que essa navalha, que deveria raspar o cabelo, passou a ser uma navalha que corta a garganta. Aí um profeta surge de novo, em favor dos assírios, não é contra os assírios, dizendo, porque a crueldade de vocês ultrapassou todos os limites. Gente, quando Deus traz uma palavra dura para nós, é uma palavra de quem está cuidando de nós. Lembra? Porque o pai disciplina a quem? Os filhos. Disciplina a quem ama. É bom que a gente entenda isso. Não uma palavra dura de Deus para os assírios, uma palavra dura de Deus para nós, é uma palavra de cuidado. Sabe o que pode acontecer de pior nas nossas vidas? Quando Deus simplesmente não fala nada. Você quer seguir sua vida? Então segue. A pior coisa que pode acontecer é Deus nos deixar a nós mesmos. Então, quando uma palavra dura de Deus vem, quer seja contra os assírios, quer seja contra nós, é uma palavra de cuidado, de disciplina, de um pai que ama. E a gente podia continuar. A gente podia olhar, por exemplo, os babilônios. E aí, de novo, eu não consigo olhar para a história de Nabucodonosor, um babilônio, e não ver o cuidado de Deus com a vida daquele homem. Embora a gente não costume ler assim, né? A gente olha a história de Nabucodonosor como um cara do mal. Porque essa sempre é a nossa tendência. Olhar para o outro como outro. E não para o outro como irmão. Eu estou falando do Antigo Testamento, gente. Estou falando do Antigo Testamento, para deixar claro. Então vou lembrar a história de Nabucodonosor aqui com vocês, muito rapidamente. Depois você olha, o livro de Daniel nos fala muito a respeito dessa história. O primeiro capítulo de Daniel fala a respeito de Nabucodonosor levando uma série de nobres, inclusive Daniel e vários outros, muito provavelmente Ezequiel também, é levado lá para Susã, é levado lá para a Babilônia. Muito bem. Chegando lá, de novo, lembram o que acontece? Quem que tem um sonho? É Daniel? Não. De novo, Nabucodonosor tem um sonho. E Daniel, quando interpreta o sonho, diz assim: Deus, o Deus do céu, deu a você, Nabucodonosor, um sonho. É Deus dando um sonho para ele. E Daniel está lá para fazer o quê? Jogar a luz no sonho. É importante isso. Então veja, nós não somos especiais, nós somos a luz do mundo, é diferente. Nós não fomos escolhidos porque nós não fomos eleitos porque nós temos alguma coisa especial. Agora nós temos de especial a nossa responsabilidade. Essa é a nossa especialidade, a responsabilidade que nós temos de brilhar. Inclusive para mostrar para as pessoas que estão recebendo sonhos mais estranhos qual é o significado desses sonhos. Porque pode ser que seja Deus falando com ela, como falou com Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho, vocês devem se lembrar, de uma grande estátua feita com diversos materiais, e a interpretação era de que a cabeça feita de ouro era o próprio Nabucodonosor. Como todo ser humano, ele não aguentou, foi muito para ele. Ele falou: eu sou o cara, eu sou a cabeça de ouro, então vou fazer agora mesmo uma estátua inteira de ouro de mim mesmo. E fez. E aí ele tem um novo sonho. E de novo, Deus fala com ele. Fala: Nabucodonosor, você passou dos limites. A sua arrogância compromete a nossa relação. Então é o seguinte, vou te cortar, como quem corta uma árvore. Você, Nabucodonosor, é uma árvore linda, onde as aves do céu vêm e fazem ninho. Mas eu vou cortar no talo, vou deixar um toco aqui. Esse toco é você. Vai tomar chuva, vai perder a racionalidade, vai ser confundido com os animais.
Daniel interpreta o sonho. Imagina, gente, Daniel interpretando o sonho para esse cara. Imagina Daniel falando assim: olha, sinto lhe dizer, mas é você. Você era a cabeça de ouro, agora você é essa árvore que está sendo cortada. Aí ele olha aquilo, fica sem entender, e Daniel fala assim: seria bom que você se arrependesse das coisas que você vem pensando. Num determinado dia, está lá Nabucodonosor, lá no seu famoso jardim babilônico, né, da música e tal, fez parte de uma das maravilhas da humanidade, do mundo antigo. Está lá ele, fala assim: realmente, eu sou o cara, olha só o tanto de coisa que eu fiz. Na hora em que isso acontece, ele perde a consciência de ser humano e passa a ter consciência de animal e começa a andar entre os animais. Só que a história não termina aí. A história termina quando ele recebe de novo consciência e diz o seguinte: olha o que Nabucodonosor diz. Assim: agora eu sei quem é que manda. Agora eu sei quem é o Rei dos Reis. Agora eu conheço o Senhor dos Senhores. E a Ele eu me submeto. Essas são as últimas palavras de Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, se quiser dar uma olhada lá depois. Aí eu pergunto para vocês: qual ser humano na face da terra que poderia falar isso se não fosse pelo Espírito de Deus? E o que a Bíblia nos ensina é que é esse Espírito que pode colocar nas nossas línguas a palavra Pai. Só esse. Pode ser Nabucodonosor, pode ser Assurbanipal, pode ser o faraó Neco, pode ser um qualquer. E aí eu queria comentar com vocês, falamos dos assírios, dos egípcios, dos babilônios. Eu não consigo olhar para a história dos persas e não ver com muita, no mínimo surpresa, a história daqueles 3 persas que saem nos dias de Jesus, prestando atenção nas estrelas, chegam em Jerusalém, procuram o rei Herodes e falam assim para o rei Herodes: opa, tudo bem, rei? Tudo jóia e tal. Nós viemos lá da Mesopotâmia, viemos lá da Pérsia. A gente veio aqui porque a gente queria encontrar, olha a expressão que eles usam, o recém-nascido rei dos judeus. Imagina a cena: 3 persas que ninguém sabe de onde surgiram. Eu não sei o que é que Deus estava falando com essas pessoas, mas eles saem eles não saem de caminhonete não, viu gente? Era uma caminhada longa, dias, com presentes. Eles chegam para o rei, chegam para o rei Herodes e perguntam assim: aonde é que está? Opa, aonde é que está? Pensei que era uma cabeça de boneca aqui. Aonde é que está? Imagina o rei ouvindo: aonde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Aí o rei ouvindo isso. Aí o rei: por quê? Não, nós viemos lá na Mesopotâmia. Para quê? Para adorá-lo. Gente, vocês acham que isso pode acontecer sem que seja através do próprio Espírito de Deus? Entenderam a pergunta? Entre quem? Entre judeus? Não. Entre os persas. E o que acontece é isso: eles descobrem que não era em Jerusalém, era em Belém. E na hora que eles veem o menino recém-nascido, o que eles fazem? Eles se prostram e adoram ao Rei dos Reis. Gente, só há um Deus. O nome dele é Pai. Não há outro. Não há outro. A nossa grande dificuldade é nos percebermos como parte dessa família e como irmãos. E no que depender de nós vamos gerar dúvida. Eu vou gerar dúvida. O Paulo Júnior, se você não fizer assim, assado, não sei não. Quem é que gera dúvida a respeito de filiação em toda a Bíblia? Só um: o diabo. Não há outro. Aliás, essa é a única dúvida. Essa é a única dúvida. Se é ou não é filho? Essa é a única dúvida gerada, né? E aí eu queria terminar essa... O diabo não coloca dúvida na sua competência, nem nos seus recursos, nem na sua dificuldade. Isso não é um problema. Isso não vai colocar você em crise. Quanto recurso você tem, quanto que a sua estratégia é eficiente,
E até que ponto seu direito vai ser garantido? Isso são os problemas. Mas sabe aonde reside a nossa dúvida? Na nossa identidade. O que eu tenho que fazer para provar quem de fato eu sou? Então não existe crise humana fora da identidade. Não existe crise humana fora do pensamento de que o desempenho do outro pode comprometer minha felicidade. Então toda vez que a minha felicidade depende do meu próprio desempenho ou do desempenho do outro, eu não estou com crise de relacionamento. Eu estou com crise de quê? De identidade. Esse é o meu dilema. Eu não estou com crise com o outro, eu estou com crise com quem? Isso. Comigo mesmo. Porque eu estou dizendo que alguém pode comprometer minha eternidade. Isso para mim é muito claro. Todas as vezes que eu duvido se o outro é meu irmão, na verdade eu estou em dúvida se eu sou filho. Se eu sou filho. Porque essa era a dúvida do filho mais velho. Esse teu filho. Ora, se esse teu filho está sendo tratado desse jeito, então é o seguinte: eu não sou teu filho, porque eu fiz tudo e não estou sendo tratado da forma como eu acho que um filho deveria ser tratado. É isso. Então a crise dele não era com o outro, a crise dele era com quem? Com ele mesmo, porque tendo feito tudo certo, como é que ele estava sendo tratado? Tendo feito tudo certo daquela forma, se o outro que fez tudo errado estava sendo tratado aparentemente melhor do que ele. Ora, se alguém que fez tudo errado está sendo tratado melhor do que eu, então tem um problema comigo. Eu é que estou em dúvida. Eu que estou em dúvida agora. Qual é o critério que eu usei? Então, segundo esse critério, eu não sou filho, eu sou um funcionário mal remunerado. Cuidado, porque às vezes a sua cobrança não é de uma relação, é de um salário. Às vezes você acha que você está cobrando uma relação, e você está cobrando o quê? Um pagamento. Você está cobrando uma dívida. Então a questão é, qual é o motivo que você fez tudo até agora? Se no fundo era uma correspondência. Amém, amados? É isso. E para terminar essa análise rápida do Antigo Testamento, falei dos impérios, mas eu poderia pegar povos menores, inclusive povos que são desconhecidos. Me chama muita atenção o cuidado de Deus com os amonitas e com os moabitas, os filhos de Ló, né? Sempre me chamou a atenção como, olha, não entra em guerra com eles não, olha, cuidado com eles aqui. Me chama muita atenção a maneira como Deus cuida dos edomitas, que também não é um povo conhecido. Vocês conhecem os edomitas? Só por curiosidade, né, para que vocês saibam, os edomitas vêm da linhagem de Esaú. E muito cedo eles se organizam enquanto nação, enquanto povo. Depois, só por curiosidade, depois não entra agora não, senão você some aqui, né? Fica só o corpo. Depois entra na internet, procura a cidade de Petra e veja o que é a arquitetura que os edomitas deixaram para a gente, esculpidos em pedra até hoje. Os edomitas eram caracterizados por morar no alto das montanhas e eram caracterizados também por uma coisa. Jeremias, quando vai falar a respeito de sabedoria, utiliza os edomitas como exemplo de sabedoria. Os edomitas tinham um nível filosófico muito avançado, eles seriam a Atenas da antiguidade, vamos colocar assim. Os amigos, o próprio Jó, que é de Uz, e os seus amigos são edomitas. Há um cuidado de Deus com esse povo de forma impressionante. Só que tem um determinado momento na história desse povo, dos edomitas, em que eles veem o povo de Israel em guerra, depois da guerra, e se aproveitam dessa situação. Então, nós não sabemos exatamente qual das guerras, não dá para saber. Obadias conta que depois que Israel foi assopada, tomada por algum povo, pode ter sido os assírios, pode ter sido os babilônios, os edomitas chegaram lá e olharam aquilo com satisfação e ainda tiraram proveito daquela turma que já estava machucada. Aí a voz do profeta é a seguinte: vocês não deveriam ter feito isso com o irmão de vocês. Veja, estou falando de Antigo Testamento de propósito, porque a gente acha que essas coisas surgem no Novo Testamento. É que é um único Deus, ele não mudou. Desde o início, ele é Pai. Aí ele chega para os edomitas e falou assim: vocês não perceberam que vocês fizeram com o irmão de vocês. Nós estamos associando de quem eles estão falando? Só para fechar. Está falando dos judeus. Ora, os judeus têm como pai a quem? O próprio Deus, não é isso?
Não é Israel meu primeiro filho? Então os edomitas são o quê? Irmãos. Então são filhos de quem? Do mesmo pai. Porque há só um Deus e Pai. Amém? Nós temos a tendência de associar a bênção a um direito adquirido. Nós temos a tendência de associar que a bênção é para quem fez a coisa certa. Não, amados. A bênção não é o pagamento de quem fez a coisa certa. A bênção, ela é dada antes de alguém fazer qualquer coisa. Então Deus não vai abençoar você. Deus nos abençoou antes da gente fazer qualquer coisa. Para que a bênção seja a garantia de que qualquer coisa que eu vou fazer vai ser boa. Então quem está fazendo a coisa para ser abençoado é demônio. Então o demônio é que fez tudo certo para no fim receber a recompensa. Então o espírito de quem faz a coisa certa para receber a coisa boa é anticristo, é demônio. Fazer a coisa certa para ser abençoado é demônio, é interesse. Senão o meu certo não será a coisa boa. A coisa boa só é a coisa boa se ela é feita a partir do que eu já recebi. Então a coisa só é boa quando ela é um ato de responsabilidade, não de interesse. Por isso a coisa só é boa quando ela é em favor de um irmão e não de um concorrente. Então, quem lá trabalha com você é seu irmão? Ele trabalha com você porque você assumiu a responsabilidade de melhorar a condição de vida dele? Ou você paga ele bem para a sua empresa funcionar melhor? Se você paga ele bem para a sua empresa funcionar melhor, ele é a sua prostituta, não é seu irmão. Agora, se o seu trabalho é para melhorar a condição de vida dele, então ele trabalha com o irmão. Se você assumiu a responsabilidade de ser o irmão mais velho, de modo que todo mundo que trabalha com você vai ter como segurança que trabalhando com você a qualidade de vida dele vai melhorar, então ele é seu irmão, ele está em família. Por isso que quando Deus deu a visão para Nabucodonosor, presta atenção na gravidade disso que o Daniel está falando para Nabucodonosor. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração aqui. Não é Nabucodonosor traduzindo o sonho de Daniel. A vida não é para traduzir seus sonhos. Não são os nossos sonhos. Eu não tenho um sonho. Eu sou a realização dos sonhos de onde eu estou. Então, não foi o José que teve um sonho a respeito do faraó e foi contar para o faraó o sonho que teve. Não, o faraó teve um sonho e o José estava lá para interpretar o sonho dele. Amém, amados? Amém. Amém, irmãos? O Samuel foi lá para responder. Quem teve a visão de noite? Amém, amado? Então é o Samuel ir lá responder um sonho. Agora Deus está incomodando o Samuel de noite para ele ser a resposta de oração de quem? Quem estava em crise espiritual? É o Samuel? Não, quem estava em crise com o ministério dele? Não, Eli. Porque Eli tinha 2 filhos mais velhos. Então Eli já tinha 2 filhos por direito. E sabe o que os filhos de Eli, os mais velhos, sabe o que o direito faz? O direito faz você inventar um tridente. Sabe o que é um tridente? Vou explicar o que é um tridente. Sabe quem inventou o tridente? Sabe aquele tridente que foi parar na mão do capeta lá, que a gente põe lá na mão de Satanás? Quem criou aquele design de tridente foram os 2 filhos de Eli. Os 2 filhos de Eli inventaram um tridente, porque como sacerdotes eles inventaram um garfo com um cabo tão comprido que eles podiam tirar comida da panela dos outros antes dos outros mesmo comer. Então eles eram ladrão de comida. Então a religiosidade deles era para garantir que a comida do outro viesse para o prato dele antes de ir para o outro. Você sabe por que tem muito trabalhador tendo falta de comida? Porque a comida que era para ele foi para o prato do patrão antes de ir para ele. Porque o patrão não está trabalhando para garantir a comida dele. Não, o patrão está pondo ele para trabalhar para primeiro garantir a sua comida. E o que sobrar da sua comida ele dá para o trabalhador. Um tridente. Em nome de Deus. O Eli estava desesperado, porque o ministério dele estava acabando, e ele não tinha o quê? Um filho.
O que o faraó não tinha? Um filho que interpretasse os sonhos dele. O que o Nabucodonosor não tinha? Um filho. Porque quando você vai ficando velho, você tem sonho. E tudo que você precisa é de um filho que transforma isso numa visão. E sabe por que os nossos velhos estão morrendo deprimidos? Porque eles estão formando escravos. Mas não estão formando filhos que vão materializar sua visão. E aí, o Daniel chegou para o Nabucodonosor e falou assim: eu vou dizer o que você sonhou e a tradução do seu sonho. É que a sua cabeça, ela é viável. Tudo que você pensa é ouro. O seu corpo é força. Então você tem a força de realizar tudo que a sua cabeça pensa. Deixa eu falar uma coisa, todo mundo está aqui nesse ambiente. Sabe esse ambiente que tudo que você pensar é ouro. E toda a força que você tem é bronze. É uma liga poderosa para realizar tudo que a sua cabeça pensa. Mas se você não cuidar dos seus pés, você não tem sustentabilidade para manter aquilo que a sua cabeça pensou e o seu braço realizou. Então qualquer acidente de percurso joga por terra o que levou tanto tempo para você fazer. Isso quer dizer o seguinte, que um vírus, uma bactéria pode destruir o que você fez até hoje. Uma enchente, um incêndio. Sabe o que destruiu Roma? Um incêndio. Sabe o que acabou com Éfeso e com Nínive? Uma enchente. Uma circunstância, uma bactéria muda o status quo da sociedade, muda os hábitos, e aquilo que custou tanto para você construir, vira nada, só porque o hábito da população mudou. Você entendeu isso ou não? E sabe quem senta nessas cadeiras aqui? Aqui nessa cadeira não senta ninguém que não seja Daniel, José, Samuel e Neemias. Aqui só tem gente da estirpe do Neemias, do Daniel, do Samuel e do José. Gente que acessa o coração do imperador para realizar os sonhos. Mas o problema é que os nossos Daniéis, os nossos Neemias, os nossos Samuéis e os nossos Josés estão sentando lá para celebrar o emprego, para realizar seus próprios sonhos, pensando como escravo. Sabe quem tinha um sonho? O príncipe dos eunucos. Filipe, o príncipe dos eunucos, estava visitando Israel porque ele estava querendo resposta para a vida dele. Aí Deus colocou um filho de Deus para interpretar esse sonho. E nós estamos achando que os príncipes desse mundo são para realizar os sonhos dos nossos filhos. Não, amados. Nossos filhos são para traduzir os sonhos dessas pessoas, transformando isso numa visão, numa direção. Então todo filho, todo homem e mulher nascido aqui é profeta. E sabe o que a religião vai fazer? Sabe o que o seu culto vai fazer? Sabe aquilo que você acha que rezando você vai resolver? Fazendo estudo bíblico você vai resolver? Sabe o que você acha que você vai garantir religiosamente? Sabe o que vai matar lá na sua casa? O seu profeta. Porque vai transformar ele no quê? No religioso. Não é o islamismo, não é a macumba, não é o terreiro, não é o hinduísmo, não são as idolatrias desse mundo, não são os deuses desse mundo. No mundo há muitos deuses. O profeta é a pessoa única. A pessoa única no mundo é o profeta. Ele tem uma exclusividade, porque o profeta é aquele que teve discernimento que Deus não é Deus. Deus é Pai. O profeta não é a representação da divindade. O profeta é a encarnação da paternidade. Ele vem revelar o eterno de Deus que ninguém conhecia.
Então o profeta não é um garantidor de futuro. Você quer matar um profeta, você quer matar o seu filho profeta, faz ele se preocupar com o futuro dependendo de Deus. Você quer manter o profeta da sua casa vivo, faz ele desencarnar do futuro, sabendo que ele é a própria encarnação do eterno. Portanto, em qualquer ambiente que ele tiver, se ele for para uma cadeia, ele é o profeta. Se ele ficar numa sarjeta, ele é o profeta. Se ele entrar numa cova, ele não entrou na cova dos leões, os leões vão entrar na cova dele, ele agora é o profeta. Então, quando um profeta entra na cova, não é mais a cova dos leões que vai matar o profeta, é o profeta que vai reorganizar os leões. E aqueles leões estavam cansados de comer gente, aqueles leões não aguentavam mais comer gente. Aqueles leões estavam fora do propósito. Aquilo é uma aberração. Leão comer gente, leão comer carneiro, leão comer ovelha é a pior aberração da humanidade. Tanto que quando Jesus vai falar de quem come ovelha, ele usa o lobo para não comprometer o leão. Porque ele mesmo é leão e cordeiro. Então, se tem uma coisa que Jesus não é antropófago. Ele não come gente da espécie dele. Porque da espécie dele, ele tem força de leão e alma de cordeiro. Um leão que come gente, antropófago, uma pessoa que se alimenta do trabalho escravo do outro, ele é comedor de irmão. Ele não pagou a prostituta, ele corrompeu a irmã. Ele é um lobo. Meu Deus! E aí, aqueles leões estavam orando. Nós estamos cansados de comer gente. Entrou Daniel. E durante o tempo que Daniel estava com eles voltaram a ser leão. Como todo leão tem que ser. É isso que o Daniel estava explicando para o Nabucodonosor. Com a sua força, Nabucodonosor, você é uma mula, você é uma besta. Sabe, tudo que você está fazendo com a sua cabeça de ouro, com o seu peito de bronze, com as suas pernas de ferro, você é um jumento. Você é estúpido. Você é uma besta. Mas quando você recuperar a sua vocação profética, você vai produzir uma coisa que não é só viável, porque o jumento... Sabe por que o leão começou a comer ovelha? Porque é viável. Se você continuar trabalhando a viabilidade do que você está fazendo, você é como qualquer animal da terra, você é como uma minhoca, você é um descerebrado, você é uma ameba. A ameba que não tem cérebro, ela trabalha a sua o quê? Subexistência, sua viabilidade. Então esse esforço de manter o seu negócio viável é pura perda de tempo. Vira ameba, que é mais fácil. Vira um protozoário. Pede para morrer e reencarnar a formiga. Sai do seu cansaço. Porque não é a sua viabilidade, nunca foi isso. É quem você representa. E aí Deus foi falando assim para o Nabucodonosor: tá vendo? Suas ideias são ouro puro. Sua força é bronze, sua perna é ferro, mas seu pé é barro. E um acidente geográfico, uma pedra rolando, um avalanche, uma enchente, uma tempestade, um fogo mal colocado, pode destruir tudo que você fez em 24 horas. Nós entendemos isso, amados. Uma pedra rolando, porque não tem o que? Sustentabilidade. E onde está a sustentabilidade? No invisível, na identidade, na vocação eterna, em ser filho. Era o sonho, era o clamor do Nabucodonosor. Sabe por quê que o Daniel foi escravizado? Para resolver o problema de quem? Do rei.
Sabe por que tinha que ser José? Porque Jacó tinha 12 filhos, mas só um pensava como filho. Ai. Se fosse Judá, lá na corte do faraó, ele tinha melhorado o exército. Qualquer outro filho de Jacó tinha proposto outra coisa. Mas só José fez o faraó pensar como o quê? Como pai. Porque é o único que não tinha crise de pai. Porque enquanto todo mundo saía para ralar de uniforme, José ficava em casa. E era de matar, porque os caras voltavam com o uniforme assim. Fala, José, que roupa é essa colorida? Papai me deu enquanto você estava ralando. É de matar. Aí é de matar. Não, é de acabar com qualquer funcionário. Como assim? Mas precisava ser tão colorida. É a época que tem todas as coisas. Isso aqui é um arco-íris. Glória a Deus, irmãos. Se a relação não prevalecer sobre o serviço, se não for para gerar uma cultura, se não for para produzir um irmão, então tudo que nós estamos fazendo, se aquilo que você está fazendo não é para produzir um irmão e melhorar a condição de vida dele, sabe quem está prestando atenção no seu trabalho? O diabo. Sabe quem está ignorando o seu trabalho? O próprio Deus. Porque o dia que eu apresentar o meu relatório para Deus, fiz isso em teu nome, não foi em nome do capeta, não foi em nome de Alá. Sabe o que vai chocar muito crente? É que os que fizeram em nome de Alá estão lá do lado de dentro, porque fizeram na ignorância, e Deus nunca levou em conta os tempos da ignorância. Mas sabe quem vai ser barrado na porta? Os que fizeram em nome de Deus. Sabe quem vai ter que prestar relatórios que fizeram em nome de Deus? Em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, em teu nome fizemos aquilo outro, e fizeram tudo que a Bíblia manda fazer. E sabe o que ele vai dizer? Engraçado, eu não lembro de você nos meus encontros. Eu não lembro de você como parte da família, porque eu nunca vi você fazendo isso por um irmão. Quando foi? Quando eu, que sou seu irmão, estava nesse lugar e você não fez por mim. Não é seu funcionário. Sabe quem está lá na sua empresa batendo ponto todo dia? Deixa eu te falar uma coisa. É difícil para mim. É difícil para todos nós. Sabe quem pega uma motinha e vai lá para casa me ajudar todo dia? Quando ela pode ou quando ela não pode, nervosa ou não nervosa, fazendo o jeito que eu gosto, que eu não gosto. É Cristo naquela versão. Amém? Amém? Sabe quem está lá lavando seus banheiros toda semana? É Cristo, seu irmão, naquela versão. Há uma versão Cristo faxineiro. E às vezes ela é tão distante do que eu idealizei como Cristo divino, que eu nem sou capaz de reconhecê-la. Por isso que Jesus, através de Isaías, diz isso. Isaías 53. Eu olhei para ele e não vi nele beleza que me atraísse, porque ele não parecia com o divino que eu precisava. Ele só era o meu irmão naquela versão. Amém? Eu vou te falar para você onde eu busco força na minha vida para encontrar a paciência que eu não tenho. É pensando que aquele tipo de gente que está ali na minha frente agora é o quê? É Cristo naquela versão. Amém? Amém, irmão? Glória a Deus.
E é isso que ele escolheu lá, e depois Paulo vai falar isso aos Coríntios, né? Ele vai dizer, então todos os nossos filhos são o quê? Profetas. Nós podemos ter todo o dom de falar outra língua, então ensine seu filho a frequentar a escola lá para ele ser poliglota. Ensina seu filho a fazer faculdade para ele ter 10 diplomas, tá tudo lá. Todos esses dons pode pedir o dom de falar outras línguas, pode pedir o dom de ter várias profissões, várias habilidades, tudo isso é dom de Deus. Pode pedir o dom de tocar com a mão direita e com a mão esquerda ao mesmo tempo, dom que eu nunca tive, porque meu tico não bate com teca, então eu nunca tive dom de ritmo, então tem problema. Então pode ter todos os dons, mas que todos os dons sejam o quê? Instrumentos de revelar o profeta. Amém. O profeta. E era isso. Amém. Como prisioneiro do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna no chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Meus irmãos, há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Efésios capítulo 4. Aleluia. Amém. Olha, fica quietinho aí que a gente vai ser ministrado num cântico. Só mais um segundinho. Essa paróquia aqui tem uma congregação filiada aqui, que se reúne lá no Lago Sul, em Brasília. E a gente se reúne lá no Lago Sul, em Brasília, numa escola. E a congregação de lá e a congregação daqui adotou essa escola para a gente fazer um investimento na escola. Não é doação, nem é filantropia. E curiosamente é uma escola pública num dos lugares mais abastados de Brasília, que é o Lago Sul. Se você quiser conhecer, está a menos de 50 metros do estacionamento do Gilberto Salomão. É a escola pública que fica no fundo do Gilberto Salomão. E é uma condição assim, e a gente está adotando a cada dia a escola, e nós contratamos para transformar lá num centro cultural. Vai ter um espaço cultural lá para eventos culturais, para se tornar um hub, para colocar aquelas crianças que estudam lá em contato e trazer para lá mais cultura do que apenas qualificação de mão de obra. Amém? Então, se você quiser ser parte investidora disso, nós não estamos pedindo donativo. A gente queria assim, que ainda que você oferecesse R$100, você fala assim, não, eu quero ser um investidor com R$100. Qualquer jovem, eu quero investir R$100. O dia que eu passar lá em Brasília, eu quero ir lá na escola que eu ajudei a transformar, tá bom? É isso. Então, se você quiser fazer parte, se você for fazer um Pix com essa finalidade, você coloca lá no seu Pix, certo? Escola de Brasília, a gente vai ficar sabendo, tá ok? Amém. É isso aí.